E aí nós fundamos em 2001. Este ano você está promovendo para nós, Silvinho, a divulgação de 25 anos da Sociedade Brasileira de Tratamento por Ondas de Choque no Brasil. Peraí, doutor, você vai ligar uma onda que vai bater na minha barriga, vai quebrar minha pedra, como é que não cabe no meu rim? Como é que não fura tudo? Não vinha lá da guerra, explodia pulmão? Sou professor da casa há 40 anos. A gente tem esse nosso lado humano, né? De querer ajudar as pessoas. Eu consigo tirar a dor de uma pessoa, se consigo botar ela para jogar de novo, se consigo fazer ela trabalhar sem dor, se eu evitar uma cirurgia. Pô, Paulo, você vai evitar a cirurgia, você não ganha dinheiro fazendo a cirurgia. Eu não quero operar umas coisas. Eu sei que o resultado não é muito bom na cirurgia. Se eu puder fazer um tratamento que eu não vou precisar operar, é bom para todo mundo. Brinco com meus pacientes que se não doer, não precisa pagar a consulta, porque eu não cheguei no lugar certo. Então é um tratamento que sempre vai ser dolorido, uma dor tolerável. E ela vai estimular a circulação do sangue naquele tendão. Vai melhorar a chegada de, a gente chama de prostaglandinas, substâncias de cicatrização. Vai melhorar a chegada de óxido nítrico, que é uma substância que melhora muito a circulação e a dor. Vai aumentar a produção de uma substância que chama substância P, que é uma substância que também regula a dor. Eu brinco assim que ela vai tirar as substâncias do mal e aumentar as substâncias do bem. E hoje é um tratamento que está no Brasil inteiro, um tratamento que ele é reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina, pelo FDA nos Estados Unidos, pela CE, Conselho Europeia de Medicina, é aprovado todas as entidades médicas, Sociedade Brasileira de Ortopedia, Sociedade Brasileira de Fisiatria. Nós temos todos os carimbinhos, é um tratamento seguro, um tratamento eficaz, e eu acabei sendo um dos criadores da Sociedade de Ondas de Choque. Fala pessoal, tudo bem? Silvio Sacramento falando com vocês novamente no nosso canal aqui que está mostrando para você o Pro Ortocast, que é um lugar que foi feito aqui dentro do meu consultório, na minha antiga sala de raio-x, e eu decidi montar essa sala aqui especial para convidar amigos nobres que vêm aqui para falar principalmente de ortopedia e medicina em uma evolução tecnológica cada vez mais absurda que está acontecendo com a medicina. Eu trouxe hoje o doutor Paulo Fatioli Kertzmann, que eu conheço desde os 12 anos de idade. Então, eu queria apresentar o Paulo, que está aqui na minha frente, que ele desse um pouquinho do histórico dele, porque ele foi realmente o primeiro médico que teve a oportunidade de ir para a Alemanha, né, Paulo? Você Isso. conseguiu ir para a Alemanha e conhecer essa tecnologia maravilhosa, e você é o nosso pai de toda essa história da terapia de onda de choque, né, Paulo? Perfeito. Bom, Silvinho, obrigado aí pelo convite. Ainda sempre uma amizade de muitos e muitos anos. Aham. E esse assunto é um assunto que apaixona a gente, então a gente gosta de falar sobre ele. Eu sou ortopedista, eu sou médico de esporte, eu sou professor na Santa Casa, faço ortopedia geral até hoje, cirurgia, nossa carreira de sempre. Em 1998, 99, já um pouco desapontado com aquela medicina que a gente aprendeu a fazer. Então você pega aqueles pacientes com dores crônicas, tendinites, bursites, ombro, cotovelo, esporão de calcânio, tendinite de joelho. E o tratamento que a gente faz, ele funciona para muita gente. Não é aquele tratamento tradicional. Medicamento, repouso, gelo, fisioterapia. Só que muitos pacientes não melhoram. E viram aqueles pacientes com dores crônicas. E que ficam tristes, porque ele não pode mais correr, não pode mais jogar, ele engorda. A gente é do esporte, a gente gosta de fazer esporte, a gente sabe que no esporte, talvez eu sou coordenador de um programa que talvez seja o próximo podcast, que chama Exercício é Remédio. Nós precisamos fazer exercício. Podemos falar sobre E isso a também. nossa decepção, em alguns casos, que você não via aquela melhora. E em 98, 99, eu tive contato com essa tecnologia, que é um nome esquisito, né? Chamar um tratamento de ondas de choque. Quer dizer, o paciente já vem assustado. Eu já estou com dor há 2 anos, eu estou com dor há 1 ano, eu já fiz infiltração, já fiz até cirurgia em alguns casos. O doutor vai ligar um 220 em cima de mim, entendeu? Então, esse nome onda de choque, ele é errado. O nome certo é shock wave, que é do inglês, wave, onda, choque de impacto. Mas o impacto de um som, na verdade, é uma onda de som. Eu explico para os meus pacientes, para quem quer entender, todo mundo aqui já foi numa festa, todo mundo aqui já foi num show de rock, todo mundo já passou em frente a uma caixa de som, aquelas grandona, pesada. Não sai aquele puf, puf em cima de você, você sente aquela vibração, você imagina tudo aquilo concentrado em 1 milímetro. Então aquilo é uma onda de choque. Então a forma mais fácil de explicar e entender é isso, quer dizer, é Muito um legal essa som, explicação, muito um, boa. um som de alta potência, de alta energia, de muita concentração, e que vai atingir o tendão, vai atingir o osso, vai atingir o tecido que eu quero tratar. Isso começou de um acidente.
com muita coisa na nossa vida, né? A gente Tá vendo, gente? Olha, o Paulo vai dar uma explicação para vocês. Já deu uma coisa. Esse podcast, desculpa ter cortado o Paulo, imagina. porque esse podcast é dedicado principalmente aos meus pacientes, tá? Que eu dedico especialmente para vocês, porque vocês realizam um pouco de terapia de onda de choque aqui no consultório. Eu estou com a fera aqui na minha frente para ajudar para a indicação disso aí. E ele tem um objetivo principal. Você que está é um estudante de medicina que está querendo se interessar ou nunca ouviu falar, um fisioterapeuta, um preparador físico, qualquer pessoa que esteja interessado, ligada na área esportiva, que nós somos médicos do esporte, isso ajudou muito e está recuperando os atletas profissionais muito mais rápido. Conta um pouquinho para eles, Paulo, como é que começou essa brincadeira? Então, foi tudo um acidente. Então, o que aconteceu? Vamos voltar lá para trás, na guerra, a Segunda Guerra Mundial. Imagina aquelas batalhas perto da praia, invasão de Nuremberg. Aí você tinha uns soldados, bombas estourando por tudo que é lado, e a hora que você ia examinar, tinha lá um soldado morto boiando, e ele não tinha um ferimento, ele não tinha um tiro, ele não tinha um sangramento, ele não tinha explodido. Ele estava simplesmente boiando morto. Foram fazer uma autópsia, foram estudar por que ele morreu, e ele tinha uma hemorragia interna, explodiu o pulmão, ou explodiu o abdômen. Nós estamos aqui tudo na piscina, Baço, rim, estoura uma estourado. bomba aqui na frente, ela desloca uma enorme onda de choque, passa pela pele, sem cortar a pele, e perfura o pulmão. Então é uma onda de altíssima potência. A gente vê isso nessas guerras infelizes aí de Iraque, de Israel, de Irã, que explode hotel, que faz bombas, tudo isso são ondas de choque, de altíssima potência. A primeira ideia, então, vamos fazer uma arminha. Eu estou aqui, o Silvinho está lá, eu ligo uma pistolinha, ela e mandaria umas. Só que isso não transmite, porque tem que ter contato. Então, para a arma não funcionou, graças a Deus. Aí começaram a usar nos anos 80 para tratamento de pedra do rim. Então, quem já teve uma pedra no rim sabe que é uma dor desgraçada. O que é uma pedra no rim? Forma uma areinha dentro do rim, aquilo vira uma pedra, literalmente uma pedrinha, e entope por onde sai o xixi. E aí você precisa quebrar essa pedrinha para ela sair para fora. Até então precisava abrir a barriga da pessoa, precisava abrir o rim da pessoa. E na Alemanha eles criaram uma máquina que pega essa história, todo esse som, e gera esse som controlado. Então, uma onda que eu sei até onde ela vai, eu sei a força com que ela vai chegar naquele tecido, a intensidade daquilo, e eu regulo se eu quero que aquela onda chegue a 1 centímetro ou a 10 centímetros. Começaram a tratar a pedra no rim. O tal de Dornier. O Dornier, anos 80, você ligava uma Anos máquina 80 é gigante. extremamente Já é recente. Extremamente recente, cara. E isso foi uma revolução no tratamento da pedra do rim. Não tinha nada a ver com dor, nada a ver com ortopedia. Você botava lá, ligava uma máquina pela barriga do cidadão, mirava lá a pedrinha, bate, 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 tritura, vira pozinho, sai pelo xixi e evita uma cirurgia. Evita complicações. Uma grande Evita evolução da custo. urologia na época, hein? E hoje já tem máquinas pequenininhas em que você vai pelo canal da uretra, passa pela bexiga, chega lá no rim, quebra olhando, vai tirando. Foi uma outra revolução. Isso economiza dinheiro, economiza saúde, economiza internação, economiza tudo. Qual foi a surpresa? Espera aí, doutor, você vai ligar uma onda que vai bater na minha barriga, vai quebrar minha pedra. Como é que não cabe no meu rim? Como é que não fura tudo? Não vinha lá da guerra, explodia pulmão? E os caras foram estudar. E foi visto que a hora que você estimulava aquele rim, e eu ia lá, tirava um pedacinho lá do rim, uma biópsia que a gente chama, né? Antes de começar o tratamento, ele estava todo machucado. Aquela pedrinha estava lá irritando, o rim estava todo cheio de inflamação. Bate, 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 bate. Volta lá depois de um mês, sumiu a inflamação. Melhorou a circulação de sangue. Melhorou a gente chama de marcadores inflamatórios, nome de médico, né? O que é marcador inflamatório? Quando você está inflamado, sobe algumas substâncias. Interleucina, substância P, prostaglandina. Eles fizeram estudos violentos, mostrando que... Biológicos mostrando que diminuía a inflamação. E alguns pacientes, doutor, o senhor é legal pra caramba, meu rim ficou 10, mas bom mesmo ficou minha dor nas costas. Olha que legal. Sumiu minha dor nas costas. Que é isso? Então aquela onda foi bater lá no ligamento, lá no tendão, lá no osso próximo da coluna, estimulou, desinflamou e melhorou a dor da pessoa. E aconteceu um outro acidente, que esse é mais interessante ainda, que essa onda começou a hora que ia pegar no rim, na verdade ela bateu um pouquinho na asa da bacia, aqui na asa a gente chama de ilíaco, Do o osso da ilíaco. bacia.
E aquela onda raspou lá, e depois de uns 2 meses, doutor, está registrado isso em texto científico. Doutor, tem um carocinho aqui. Não tinha esse carocinho. Eles foram ver, tinha reagido o osso àquele estímulo do som tão intenso que ele raspou, como se pegasse um martelinho e uma talhadeira e raspasse, o que a gente faz isso em cirurgia. E aquilo raspou o osso e criou osso. Então eu falo, pô, então essa onda não é só para quebrar. Essa onda deve ter algumas ações biológicas, algumas ações de cicatrização, alguma ação de estimular o tecido, seja no osso, seja no rim, seja no músculo, a ele se regenerar. E a gente hoje trabalha com, todo mundo já ouviu falar, ou começa a ouvir falar de medicina regenerativa. Perfeito. O que quer dizer medicina regenerativa? Eu tenho um tendão machucado, eu tenho um osso machucado, eu tenho uma ferida machucada, eu preciso estimular aquele tecido a se cicatrizar. O que a onda de choque faz? Eu ligo o aparelho, eu não corto nada, eu não injeto nada, eu não machuco, eu vou dar uma certa agredição lá na hora, aquilo vai irritar o tecido e começa um processo de cicatrização. A onda de choque é isso. Deu para entender, Silvinho? Com certeza, deu para entender. A gente pode até, se vocês estão entendendo um pouquinho, pedir para o doutor Paulo aprofundar um pouquinho a parte da biologia, mais ou menos local, o que que acontece, Então, quais são as reações que podem ocorrer e e as contraindicações, por boa. exemplo, né? Então a gente começou a mexer com isso e aí vem a minha história pessoal, onde eu apareci nessa história toda. Bom, Então, continua a tua história que é extremamente interessante. Imagina a sua interessante. cabeça lá em 99, né? Então, Para 99 entender o processo todo. eu era chefe de plantão, eu estava plantão e coordenava uma equipe aqui no hospital em São Paulo, Hospital Bandeirantes, que é um hospital de traumatologia, né? O pessoal da urologia comprou uma máquina Dornier para fazer litotripsia, para quebrar pedra de rim. Olha que coisa, veio uns engenheiros da Alemanha para instalar a máquina do tamanho dessa sala. E os engenheiros falaram, doutor, é o seguinte, aqui se eu aperto aqui, fica mais forte. Se eu aperto aqui, fica mais fraco. Se eu aperto aqui, fica mais fundo. Se eu aperto aqui, fica mais superficial. Então, era uma máquina sensacional que ela regulava a profundidade com que eu ia atingir lá o rim da pessoa. E esse engenheiro da Alemanha falou, no meu país já estão usando para tratamento de bursite de ombro e esporão de calcanhar. E alguns casos de fraturas que não estão demorando para consolidar. O doutor Camilo era o chefe da urologia. Paulão, vem aqui ver isso aqui. Loprete. Aí nós fomos, um grupo de ortopedistas. Não, porque a gente usa onda, um som que penetra, que cicatriza tal. Metade olhou e foi para trás. Tá louco esse cara? E eu sou cirurgião de pé. Uma das coisas que eu faço é cuidar de pé e tornozelo. E se tem uma coisa que enche a paciência do paciente e do médico, é o tal do esporão. Esporão calcâneo. O que é o esporão? O que é a fascite plantar? É aquela dor na planta do pé que as pessoas acordam, não conseguem nem botar o pé no chão. Muito comum em dona de casa, que fica o dia inteiro de chinelinha havaiana. Muito comum em quem está acima do peso. Muito comum em quem corre, quem joga bola. Então a gente vai tendo trauma naquela região. E eu, como ortopedista do pé, há 10 anos já que eu fazia isso, eu não aguentava mais, porque não tinha o que fazer. Palmeirinha, fisioterapia, palmeirinha, fisioterapia. A dona do hospital tinha um esporão de calcânio, tinha uma fascite plantar. Dona Cecília. Dona Cecília, mãe do Marcelo. Marcelo Medeiros, né? Meus primos à distância. Não teve dúvida. Ela botou o pé na máquina e quem tratou dela foi um engenheiro. E eu fiquei olhando. E aquilo dói. A hora que ele bate, aquilo incomoda. É um tratamento doloroso. Você pegou a máquina de litotripsia e colocou ela lá meteu no dentro. pé da dona Cecília e um mês depois ela não tinha mais dor nenhuma. A segunda paciente no Brasil foi a minha mãe. A dona Vitorina, que também é prima da dona Cecília e também tinha uma fascite plantar crônica. Eu meti lá na máquina, aí eu tratei, sem saber bem o que eu estava fazendo, bem devagarzinho, bem levinho. Um mês depois eu não tinha mais dor nenhuma. Aí eu fiquei 1 ano, o hospital me cedia a máquina e eu dava meu tempo. Ficava 2 horas. Olha que Eu ia no legal. pavilhão Fernandinho, na Santa Casa, fazia a reunião das 8 às 10, às 10 ao meio-dia eu ia de graça, o hospital me dava de graça a máquina. E ficamos tratando médicos, pacientes mais tranquilos, durante 1 ano, Que ano isso, aprendendo. Paulo? 99. 99. 98 para 99. 98, 99. E aí eu fui aprendendo. Até onde eu posso ir, até onde eu posso ir, mais forte, mais fraco. E para minha surpresa, de cada 10 caras que eu tratava, 8 ficavam bons em 1 mês e meio. Dores de 6 meses, dor de 1 ano. Aí eu fiquei muito impressionado e fui para a Alemanha. E lá eu fui recebido na
Hospital das Clínicas de Munique, Hospital das Clínicas de Heidelberg, clínicas que nem a do Silvinho aqui, que nem a minha clínica, que atende atleta, atende jogadores, atende pacientes do dia a dia. E em 99 eles já faziam isso de rotina. De Já rotina. fazia parte, olha, você tomou seu remedinho, não melhorou, fez 10 sessões, 20 sessões de fisioterapia, não melhorou. Não adianta continuar fazendo 1 milhão. Vem aqui que eu vou te tratar com uma coisa mais agressiva, mais invasiva, mais potente Que e resolva. que resolve o seu problema em 2, 3 sessões, que é a Que tua legal, realidade que hoje. Você legal. já está fazendo isso. E para minha surpresa, em 99, quer dizer, há mais de 25 anos atrás, eles já faziam isso de rotina, inclusive nas jogadoras da seleção feminina de futebol alemã. Eu estava lá assistindo, vi eles tratando-as. Fazendo ortotripsia nelas. Voltei louco, voltei completamente. Eu já tenho aí Que bacana. um viés de professor, né? Que eu sou professor da casa há 40 anos. A gente tem esse nosso lado humano, né? De querer ajudar as pessoas, né? Pô, se eu consigo tirar a dor de uma pessoa, se eu consigo botar ela para jogar de novo, se eu consigo fazer ela trabalhar sem dor, se eu evitar uma cirurgia. Pô, Paulo, mas você vai evitar a cirurgia, você não ganha dinheiro fazendo a cirurgia? Eu não quero operar umas coisas. Eu sei que o resultado não é muito bom na cirurgia. E se eu puder fazer um tratamento que eu não vou precisar operar, é bom para todo mundo. E aí nós fundamos em 2001, este ano, você está promovendo para nós, Silvinho, a divulgação de 25 anos da Sociedade Brasileira de Tratamento por Ondas de Choque no Brasil. 25 anos, galera. 25 anos que esse cara fundou a sociedade. Aí nós juntamos um grupo, esse grupo existe até hoje. Ontem nós estávamos em mais de 80 médicos, das 8 às 10 da noite de uma terça-feira, discutindo como tratar fraturas que não colam. E hoje é um tratamento que está no Brasil inteiro. É um tratamento que ele é reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina, pelo FDA nos Estados Unidos, pela CE, Comunidade Europeia de Medicina, é aprovado em todas as entidades médicas, Sociedade Brasileira de Ortopedia, Sociedade Brasileira de Fisiatria. Nós temos todos os carimbinhos, é um tratamento seguro, um tratamento eficaz. E eu acabei sendo um dos criadores da Sociedade de Onda e Choque. A gente dá curso, palestras e divulga isso no Brasil inteiro, porque é um tratamento que ajuda demais as pessoas. E é como você colocou ele, do ponto de vista biológico, vamos parar para pensar, doutor, por que que eu não melhoro, doutor? Você ouve essa pergunta todos os dias, né? Todo mundo. Todo dia alguém fala, doutor, tomei o remédio direitinho, fiz alongamento bonitinho, usei uma palmilhinha no meu pé, usei e eu não melhoro. E a gente não melhora porque o tendão é essa cordinha aqui, ó. Então eu tenho um músculo que vira uma cordinha e que vai puxar o meu osso. Concorda, Silvinho? Puxa aqui. Ou esse vai um músculo que prende aqui que vai levantar meu braço. Ou no pé, ou no joelho. O tendão é a junção do músculo no osso. Só que o tendão, a cordinha, é um tecido que praticamente não tem circulação de sangue. É um tendão mais, parece uma corda mesmo, parece uma corda elástica assim. Quando a gente abre ele não corta, não sangra. Em compensação, isso eu explico para todos os pacientes. Todos. Se eu fizer um corte aqui no músculo, ele vai sangrar e vai cicatrizar. Se eu fizer um corte no tendão, ele não vai sangrar, mas também não vai cicatrizar. Não tem sangue, não cicatriza. Vai formar fibrose, aderência, cicatriz. E a gente, quando abre esses casos, rompimento de manguito rotador, que está famoso agora, rompimento de tendão de Aquiles, a gente acha que é um tendão todo meio deformado, um tendão endurecido, um tendão sem zero de irrigação sanguínea. O que a gente faz na cirurgia? A gente corta todo aquele tendão que está ruim, raspa o osso para ver se sangra um pouquinho e prende o tendão de novo lá no osso. A onda de choque faz exatamente isso. A onda de choque é uma cirurgia sem cortar. Então eu entro com Através da pele consegue realizar todo esse procedimento. essa onda penetra e dói. Todo mundo que já foi tratado sabe que a onda de choque incomoda. Aliás, eu brinco com meus pacientes que se não doer, não precisa pagar a consulta, porque eu não cheguei no lugar certo. Então é um tratamento que sempre vai ser dolorido, uma dor tolerável. E ela vai estimular a circulação do sangue naquele tendão. Ela vai melhorar a chegada de, a gente chama de prostaglandinas, substâncias de cicatrização. Vai melhorar a chegada de óxido nítrico, que é uma substância que melhora muito a circulação e a dor. Vai aumentar a produção de uma substância que chama substância P, que é uma substância que também regula a dor. Eu brinco assim que ela vai tirar as substâncias do mal e aumentar as substâncias do bem. Como é que eu provo isso?
Dr. Wang, é uma autoridade do mundo, lá na Taiwan, na China, e na Stanford, nos Estados Unidos. Ele pegou 30 coelhos, botou os coelhos numa esteira especial, aquela esteirinha que o coelhinho fica correndo, e machucou o tendão dos bichinhos. Deixou descansar, pôs de novo, até aquilo virar uma coisa crônica, aquele tendão bem deformado, bem machucado. Pegou a máquina de choque e foi em cima do tendão do coelhinho e bateu o choque em cima daquela região machucada. E a cada 5 dias ele sacrificava, ele matava um bichinho desses e ia estudar o tendão. Daqui mais 5 dias, até completar 2 meses. E ele foi estudando no microscópio o que tinha naquele tendão e no sangue daquela região. E ele mostrou que logo quando ele fazia a batida, não acontecia muita coisa não, melhorava um pouco a inflamação. Estava meio irritada naquela região. Depois de uma semana, 2 semanas, começava a aumentar a circulação. Trazia os nutrientes, as substâncias do bem. Um mês e meio depois, o tendão estava completamente cicatrizado. E é isso que a gente precisa explicar para o nosso paciente. Ele vai demorar 4 semanas, 6 semanas para ficar bom. Não é um tratamento milagroso, não é curandeirismo, não é acho que vai resolver, não. A gente é muito transparente com o nosso paciente. A gente aprendeu a ser assim, né, Silvinho? Exato. Então, assim, é um tratamento. A gente vai pegar essa máquina, vai aplicar, às vezes 2 vezes, às vezes 3 vezes, 1 vez por semana, e vai aguardar o resultado lá na frente. Que é extremamente provado que surge uma neovascularização, vasos novos, essa é a função Essa é a principal, né, do... Ele vai ter uma função incrível quando eu dou as aulas, que é muito interessante. Tudo isso é provado em estudo científico, isso não é o Paulão que acha. É provado Todos os doentes cientificamente. falam para mim, então é legal pra caramba. Quem já foi tratado pelo Silvinho, por mim, ou que vai ser tratado, putz, eu quero correr aqueles 10K no domingo na Marginal e eu tô com dor no meu tendão patelar. Não tô conseguindo desenvolver. Quero correr uma maratona de 42 quilômetros, não tô conseguindo desenvolver. Eu trabalho o dia inteiro fazendo movimento repetitivo e tô com dor. São esses casos que a gente trata. E a gente vai fazer o estímulo, e é muito curioso, porque você está fazendo o estímulo, pá, 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 ele é doloroso, nós vamos mostrar daqui a pouco a imagem, como é que faz o barulhinho que faz. No meio da sessão, o paciente já fala, doutor, tá doendo menos. Como é que é isso? Está batendo e está machucado e estou sentindo menos dor? No começo estava doendo mais. Foi lá o pessoal do Wang, o pessoal da pesquisa, de cara, na hora, já aumenta a produção de óxido nítrico, que é uma substância de analgesia, de anti-inflamatório natural. Olha, legal. Óxido nítrico. E que aumenta a circulação. Aí você continua fazendo, manda o paciente para casa, ninguém vai voltar. Você está com dor no ombro, você não vai poder jogar beach tênis, mas você vai poder caminhar. Falando só um adendo do óxido nítrico, né, para o pessoal da urologia que é interessado nisso, aumenta o óxido nítrico também no tratamento de impotência, né? Claro. Muito usado hoje, inclusive, o pessoal da urologia está bem avançado nisso aí também, né? Porque abriu um campo muito grande. Campo grande, ó. Já estamos na urologia aqui. Então a gente vai ter que tomar cuidado também para não achar que a gente vai curar tudo. Porque isso vai queimar o método. A gente tem que fazer aquilo que a prática ensina que funciona bem e que o estudo científico prova que funciona. Então é um tratamento que eu pego muito pesado nos cursos, que não é para fazer para tudo. Não é para usar para tudo. O médico tem que examinar, e ele tem que ser do médico. Não é do fisioterapeuta, não é educador físico. Com todo respeito, nós trabalhamos com eles há 30 anos, a gente não vive sem um educador físico e sem um fisioterapeuta. É um trabalho conjunto, mas cada um no seu quadrado. Então, a gente vai pegar pacientes que não melhoraram. Esse paciente vai ter que ser visto por um exame clínico. Se ele está com diabetes descompensado, eu preciso compensar o diabetes dele. Se ele tem um ácido úrico aumentado, eu preciso compensar o ácido úrico. Hoje a gente trabalha muito com esse conceito de inflamação. Então, nós viramos mala. Mas a gente, um ortopedista manda, filho, para de comer tanto açúcar, reduz o consumo de álcool, para de fumar. O que isso tem a ver com tendinite? Isso inflama. Eu tenho um caso que é muito emblemático, que eu gosto sempre de contar ele, era um rapaz jovem, 40 anos, trabalha no mercado financeiro, está indo bem, estressado, mas indo bem na parte financeira. Um dia ele vem com uma dor no ombro, daqui a um mês ele vem com uma dor no joelho, daqui a 2 meses uma dor no pé, um rapaz de 40 anos saudável. E vem fazer um de choque, melhor. Aí eu falei, rapaz, me conta como é a sua vida, né? Você dorme quantas horas por noite? Eu durmo 4 horas por noite, mesmo assim eu acordo.
Eu tomo uma garrafa de vinho por dia, porque me falaram que vinho faz bem. Eu sou estressado pra caramba, Por trabalho em dia. banco, eu tomo. Aí eu falei, você vai descobrir, você virou um alcoólatra, né? Com certeza. Uma garrafa de vinho por Não, ele semana. confundiu uma taça, né, com uma garrafa, aí o E cara ó, exagerou. outro dia eu peguei Tudo é uma, over para outro dia eu ele. peguei uma que toma 1 litro de Coca-Cola todo dia. Paulo, mas o que isso aí tem a ver com dor, com onda de choque, com tendinite? Hoje a gente estuda isso, a gente vê que os pacientes não melhoram, porque cheio de gordura visceral, cheio de gordura dentro da barriga, essa gordura inflama todos os processos de cicatrização, o sangue, vai formar placa na carótida, que você vai acabar infartando, e inflama os tendões. Então a gente vai tratar, diminuir um pouco o sal, diminuir um pouco o açúcar, diminuir, melhorar o sono, melhorar o estresse, fazer exercício e estimular com as ondas. Eu vou pedir para ele passar agora para a gente, já que você deu esse gancho, se puder passar o videozinho, eu vou mostrar para vocês o que nós estamos fazendo com a artrose de joelho. Artrose do joelho. Quem tem artrose de joelho, e eu tenho artrose do joelho, eu sei o quanto dói esse troço. E no começo, eu fui lá para aprender a fazer para tendinite, para esporão. Aqui Aí, nós ó. temos um vídeo super bacana de um tratamento num paciente meu, a gente fazendo isso num dos cursos que a gente dá por aí. Esse é o equipamento, você veja como hoje é um equipamento simples, um equipamento moderníssimo, muito tecnológico, mas simples de aplicar. E eu estou passando as ondas em toda a musculatura da coxa, do quadríceps, onde tem vários pontos de gatilho, a gente tem muita dor miofacial nessa região. Miofacial, né? Aqui eu já estou começando a aplicar em cima aqui do ligamento colateral medial, em cima do menisco, em cima da pata de ganso, a famosa Pata de ganso ganso. é sensacional. E a mulher, Todos os pacientes com artrose têm a pata de e a ganso. mulherada sabe quanto dói, né? Porque isso dá Quanto? muito em mulher. Olha lá, Quanto? estou em cima da pata de ganso aqui pegando, Nossa, isso dói, e hein? isso dói. Isso dói. E estou fazendo com o maior Mas melhora carinho, muito a marcha dos pacientes. e estamos lá aplicando. Então a gente vai hoje um tratamento que isso é mais do que novo, gente. Isso aí, muito pouca gente conhece isso no mundo. A gente está fazendo um tratamento combinado. Então, eu mando emagrecer, fortalecer, aquele médico chato, né, que fica mandando fazer tudo, mas eu trato a causa da dor. Então, eu faço que nem o Silvinho falou. Dentro do joelho, a gente vai injetar o ácido hialurônico para lubrificar o joelho. E fora do joelho, eu vou destravar a dor da coxa, a dor do joelho. Sabe aquela dor que dói à noite? Você fala, mas por que joelho dói à noite? Estou parado, como é que me dói à noite? É essa dor que nós vamos tratar. Sabe aquela dorzinha que você vai subir e descer a escada? Aquela pegada no joelho, você vai sair do carro, parece que não vai, parece que pegou, travou tudo. Essa dor a gente consegue, com esse estímulo, diminuir muito essa inflamação. Então o paciente consegue aí sim fazer uma reabilitação. E aí, pô, doutor, eu vou na fisio, pioro. Vou lá fazer exercício, eu pioro. Eu vou na hidro, eu pioro. Então a gente fala, faz o seguinte, dá uma paradinha, 20 dias, vamos fazer a zona de choque? A sua dor vai cair de 7, para 2, e aí você vai conseguir fazer a reabilitação. E hoje a gente tem já estudo feito na Santa Casa de São Paulo, em pacientes, e já estão na fila esperando a hora para poder operar uma prótese de joelho. Então nós fomos lá e pegamos esses pacientes, já estão indicados cirurgia. Já está indicado Não prótese. tem conversa, isso é um joelho que está condenado. A gente usa essa técnica, não faz nem o ácido, faz só. O ácido é caro, né? Então na Santa Casa a gente não consegue ter esse tipo de equipamento. Mas a gente conseguiu uma máquina lá para Santa Casa e o doutor Leonardo Scheng, a equipe dele, o pessoal da fisiatria, junto com a gente, está fazendo. E metade dos pacientes abandonam a fila de cirurgia. Olha que legal, gente. Olha que legal o tratamento de artrose que o Dr. Paulo está explicando para a gente aqui. É uma coisa que eu não imaginava. Eu tenho um pouco de experiência na artrose, mas não tanto quanto ele. Lá, ele sabe que lá é SUS, tem aquela fila gigantesca de gente lá e o negócio é complicado. Então, essa terapia de onda de choque tirou já metade da galera que estava indicado o prótese e melhorou no score, a qualidade de vida, o IKDC deles melhorou Exatamente. muito. Então a gente já está apresentando isso em congressos. Hoje foi super bacana. Hoje veio um médico de Londrina estagiar comigo no consultório. E um rapaz novo, bem formado, fez joelho aqui na Escola Paulista. E ele acabou de comprar uma máquina faz 6 meses, ele vai lá aprender comigo. Certo, com E certeza. que nem você foi lá já uma vez. Com E certeza. aí ele falou, pô, já estou usando esse para artrose, está indo super bem. Assim, então uma ideia que a gente não tinha essa ideia, a gente usava para tendão. Para bursite, tendinite, esporão.
essas bursite de glúteo, essas dores crônicas, todo dia no consultório a gente vê Bursite bursite trochanteriana. anteriana, então a gente usa muito para isso, com muito bom resultado. Mas para artrose a gente não tinha essa visão. Isso é uma coisa Com o nova. doutor Paulo eu tenho dois episódios, né? Ele nem sabe, mas há mais de 10 anos atrás, quando você sabia que você fazia isso, veio um ginecologista de Taubaté que fazia exame de Papa Nicolau com a bursite calcificante no ombro. Imagina, ele fazia Papa Nicolau o dia inteiro. Imagina, ele calcificou, o supra dele estava totalmente calcificado. Aí me deu um estralo, o meu irmão era urologista lá em Taubaté, eu liguei para ele e ele tinha uma máquina de litotripsia lá. Eu falei, Rui, põe esse colega aí na máquina aí, meu irmão falou, põe esse cara na máquina aí em Taubaté e vê o que, que vai dar. Porque infiltrar na época já, isso tem mais de 12 anos atrás. Rapaz, o cara ligou aqui, sarou. E o meu irmão teve oportunidade, só até achar isso, ele, ele radiografou A a, calcificação. a diminuição do cálculo foi diminuindo, fez um corredorzinho e sumiu. Fez uma migração de pirofosfato de cálcio, Exato. né? Entendeu? A gente tem até umas imagens depois, se for, a gente até A gente projeta vai para mostrar, mostrar. tem muita coisa para falar. Outro caso interessante é quando eu fui sua vítima, né? Exato. Que eu peguei Covid e eu fiquei. Meu apartamento tem uma varanda e eu fiquei que nem um bichinho na varanda lá. Ninguém queria pegar Covid. Na minha casa eu fiquei isolado lá, fiquei internado 3 dias no Sírio, aí depois, graças a Deus, saí tudo bem, mas eu fiquei de castigo. A doutora Eonara me deixou de castigo lá por causa do que tinha que tomar antibiótico, tal, não sei o que lá, eu fiquei mais uns dias de castigo. Aí tem um dia que eu corria, né? São Paulo sabe que eu gosto de correr, no Ibirapuera ainda até hoje, tá? Eu não aguentava mais, eu comecei a dar a volta na varanda lá, comecei a andar na varanda de chinelo. Aí eu acho que eu andei 1 hora na varanda, e no outro dia eu acordei com o calcanhar. Meu calcanhar parecia uma bola, parecia um tomate vermelho, meu calcanhar. Eu não conseguia botar o pé no chão. Aí foi quando eu te liguei, né, Paulo? Aí eu conheci a máquina, eu pessoalmente. Dói. Dói, mas dói de um jeito que eu acho que deve ter a minha marca na minha mão, lá na maca lá do Paulo lá. Mas vou te falar, 2 dias depois eu estava andando normal. Sumiu tudo. E 2 dias, 2, 3 dias. Você fez uma segunda dose só para fazer mesmo, porque eu já estava bem melhor e depois sumiu a dor E totalmente. acho que ano passado, a gente fez também no tendão de Aquiles, não fez? Um pouco tempo atrás, eu acho, se eu não me engano, que você estava com uma dor Eu também. fiz uma coisa no tendão de Aquiles também. Isso. Entendeu? Então é espetáculo. Esse processo realmente ele tem uma biologia devido ao microtraumatismo sonoro calculado que realmente faz todas essas evoluções. E o Paulo é um cara que estuda tudo. Ó, esse caso do cara da Tailândia lá, né, que fez o estudo em tendão, e a gente fica mesmo, quando você compra a máquina, quem está comprando a máquina agora, realmente tem muita coisa para aprender, muita coisa. E vai ter muita coisa para aprender ainda. A gente faz isso da maior seriedade possível. Então, assim, hoje, se você procurar estudos científicos, tem mais de 20.000 publicados sobre o assunto. Entendeu? Então, assim, é um tratamento de 25 anos no Brasil, 28 anos no Brasil. Então, assim, é um tratamento bem sedimentado. Mas o que está muito legal agora? Que no começo todo mundo metia o pau na gente. Porque nós somos cirurgiões, a nossa formação é cirúrgico. E a gente apanhou muito lá no começo, muito. Isso é picaretagem, isso não funciona, isso aí não sei o que e tal. Normal, a técnica nova, tudo que é novidade assusta um pouco as pessoas. E hoje a história do Silvinho é a história de muitos, quer dizer, ele vem aí, putz, você tratado, daí a gente trata a pessoa, daí ele vê o quanto isso melhora, e aí ele Muita gente. passa a fazer o tratamento, e é muito interessante, porque aí você muda a sua forma de entender os pacientes têm muito mais dor do que a gente imagina. E os pacientes têm um negócio que os estudantes de medicina poucos conhecem, até ortopedista pouco conhece, que é chamada dor miofacial. O que é uma dor miofacial? O médico adora nome difícil, né? Na verdade, eu tenho uma bursite de ombro. Aquilo foi dolorido. Toda vez que eu levanto para pentear um cabelo, para botar uma roupa num varal, para segurar num ônibus, que saem para fazer uma academia, eu vou machucando, eu vou mastigando o meu tendão. Já falamos que o tendão é um tecido ruim de cicatrização. Ele começa a micro-romper e às vezes até calcifica. E aí eu tô com dor. Aí eu protejo. Eu começo a limitar meu movimento.
toda a minha musculatura aqui do tal do manguito rotador, que é o músculo que mexe, começa a formar micro pontos de fissura, de tipo um endurecimento daquilo que a gente chama de trigger point, ponto de gatilho. Então, toda a musculatura fica endurecida. E eles falam pra gente: "Doutor, não vai. É Alguma coisa o está me famoso ombro segurando". congelado. O ombro congelado e essa dor de musculatura crônica, aquilo que dói à noite. Como é que você explica uma dor noturna? Quer dizer, o cara vai dormir, aquilo relaxa, aqueles nódulos todos, fica: "Doutor, eu tenho um nozinho aqui nas minhas costas". A gente sempre fala: "Ah, não enche o saco, toma um Dorflex". Essa máquina, eu jogo essas ondas em cima desses nódulozinhos, solta toda a musculatura, ganha movimento. Então Doutor você Paulo, acelera qual é a muito a recuperação. quantidade de fibromialgia que você atende? Vixe, toneladas, Explica um pouquinho a toneladas. fisiopatologia para o pessoal que É, está começando lá na faculdade. Desmonta a palavra, né? então. Fibrose, músculo, É. algia, dor, É, tá na bom? na Então, verdade, essa questão é polêmica, perigosa comigo, né, porque eu é, falo que para mim isso não existe, não é uma doença, fibromialgia não é uma doença, né. Hoje eu pego fibra, a musculatura, músculo, algia, dor. Então é dor muscular, né, Ana. Já tem CID, já tem código, tem congresso mundial de fibromialgia, mas na prática o que a gente vê? Grande maioria, mulheres, menopausa, estrógeno vai faltando, progesterona vai faltando, vai perdendo massa muscular, vai trocando massa muscular por gordura, geralmente aumenta um pouco a obesidade, começa a ficar dores generalizadas, começa a ficar irritada, começa a cair cabelo, começa. Então, todo aquele quadro clássico da menopausa. O que isso tem a ver com dor? Então, você vai começando a ter perda de massa muscular por gordura. A gordura inflama. A inflama altera toda a cascata de inflamação, interleucinas, toda essa musculatura. Então a pessoa vive com dor. Quem vive com dor está sempre de mau humor, começa a ficar meio deprimido. Começa a ficar deprimido, começa a ficar irritado. O sono fica ruim, porque ela tem dor à noite. Então aquela vira aquela cascata, aquele inferno. E aí o médico vai lá, fibromialgia, e dá um carimbo na testa da mulher e pronto. Entendeu? E normalmente, né, o que acontece também é uma que a gente chama de um descontrole entre o que o cérebro manda e o que o teu corpo obedece, entendeu? Por exemplo, eu vou numa academia, eu pego um peso e fico puxando. Vai ter uma hora que você pode puxar esse peso quantas vezes você quiser. O músculo vai parar, porque o músculo tem uma descarga de cálcio, uma descarga elétrica, e uma hora ele trava. Imagina que você tem uma musculatura, principalmente na base do pescoço, que você consegue deitar na cama e o teu cérebro não desliga. Imagina que o teu cérebro continua mandando mensagem de uma microcontratura. Então você vai ter uma contratura de uma fibra e vai travar. Depois a outra fibra vai travar. As fibras do lado vão travar, é uma das teorias, tá, doutor Paulo? isso, Então, você vai formar um trigger point, você vai formar um nódulo, um caroço ali, que não vai destravar, isso. entendeu? E exatamente aí que a onda de choque tem uma superação, Exato. entendeu? Então, eu, com o doutor Paulo, que eu aprendi com ele, já estou tendo uma experiência muito grande, estou soltando vários pacientes, é uma dica para quem tem fibromialgia, o doutor Paulo é super especialista nisso, e é um tratamento praticamente que quase que resolve, porque são 9 especialidades, para vocês terem noção, que cuidam da fibromialgia. É otorrino, é neuro, é buco, é não sei o que lá, todo mundo, fisioterapeuta, psiquiatra, psicólogo, todo mundo tentando resolver o negócio, e normalmente atinge 90% de vocês mulheres mesmo, nesse período, principalmente quando vocês começam a diminuir os seus hormônios, também você tem coisa, mas eu tenho jovens, tem mulheres jovens agora, tem muito bancário, tem muito Uhum. pessoal que está passando estresse o tempo todo, entendeu? Eles não conseguem sair disso, e a onda de choque realmente foi um negócio que foi uma virada no tratamento dos pacientes. Pacientes com pregabalina, tarja Isso, preta, isso. tomando um monte de remédio e não está resolvendo, e com a terapia da onda de choque que o doutor Paulo fala aí, está ajudando bastante. Essa é uma dica, procure o doutor Paulo, quem estiver escutando esse podcast no futuro, você que é estudante, ou meus pacientes aí, doutor Paulo, ou mesmo eu aqui no consultório, podemos ajudar bastante vocês nesse sentido. E hoje, eu estava falando lá atrás, a gente tem a Sociedade Brasileira de Tratamento por Ondas de Choque, SMBTOC. E a gente tem médico no Brasil inteiro capacitado hoje. Então você tem médico Capacitado. de Pelotas, que estava com a gente ontem na reunião, até Manaus, entendeu? Então hoje é um tratamento
qualquer cidade média, até cidades pequenas, migrantes, todas têm. E você falou uma coisa que é um dos pontos onde eu me encanto pelo tratamento, quer dizer, você vê pessoas tomando um monte de remédio de ação, cheio de efeitos colaterais, Nossa, essas Donarem, Pregabalina, Gabapentina, não sei o quê, aquela velhinha que chega com aquela bolsinha corticoide, tirando. Diprospan, Meu Deus do céu, dá até e desespero de e tanto você vai: remédio. "Doutor, meu intestino parou de funcionar, eu caio toda hora, eu tô com tontura", e o paciente com dor ainda. Então eu sou conhecido, o Silvinho é conhecido como aquele médico que tira remédio, não sou um médico que passa A remédio. gente tira remédio. A gente e os pacientes acreditam na gente, falam: "Ó, você não está tomando 5 remédios e continua com dor, eu não estou tratando a sua causa, eu estou tratando a sua consequência. Uhum. Então vamos fazer o seguinte, vamos tratar a causa. Vamos fazer onda de choque e depois tudo, alongamento, calor, desinflamação, alimentação". Os pacientes param de tomar esses remédios, e aí a coisa começa a funcionar muito bem. E aí vem aonde eu explodiu a onda de choque, na verdade, foi a hora que nós começamos a tratar de dor nas costas, porque a gente tratava de periferia, tendente de ombro, cotovelo, Epicondilite, tendão de quadril, Aquiles, joelho, esporão e já era calcâneo. muito legal, já dava um resultado muito bacana. Quando eu comecei a mexer, e eu tenho uma formação meio ortopédica, meio fisiátrica. Fisiátrica é o pessoal da fisiatria, mas da reabilitação. Desde a residência, eu tinha um grande amigo meu, Foucault, colega de faculdade, meu melhor amigo, que infelizmente faleceu de câncer de pâncreas, e ele já era uma fera. A gente ia lá no HC, a doutora Marta Imamura, minha professora, a doutora Satiko, e a gente fazia agulhamento com agulha nesses tais trigger points. E eu fiquei muito antes de começar a aula de choque, eu já fazia isso, que nem você faz aqui, essas infiltrações que você faz com os seus medicamentos para soltar esses nodinhos. Quando apareceu a hora de choque, e eu fazia aqui no ombro e soltava o ombro, eu fazia aqui no joelho, soltava o joelho, e a gente faz isso muito em atleta de corrida, eu fui médio da seleção brasileira de atletismo, eu trabalhei com isso nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Você fazia isso na Olimpíada, o cara ia correr amanhã, você fazia no cara, lógico, não tão forte, só para soltar, ele corre amanhã. Tratamos 182 atletas voluntário, né, sem ganhar R$ 1, a gente ia lá, ficava pelo prazer de estar numa Olimpíada. Bom, e aí a gente começou a falar: "Puxa, será que em vez de agulhamento, eu não posso pegar essa onda e passar nesses tais pontos de dor?" E começamos a fazer isso Isso para lá atrás. eu tenho trabalho publicado em 2006. E a gente pegava dor nas costas crônica, quem que não tem dor nas costas? Ah, Pega e a gente só fala hernia de disco, protusão, protusão, você vai vendo, não é tem pacientes que têm, lógico, mas muitos pacientes a dor é muito mais muscular. Pega as ondas, passa em cima da musculatura, não em cima da coluna, em cima da musculatura. E o paciente entra mal e sai bem da clínica. Fala: "Doutor, agora eu consigo fazer reabilitação, agora eu consigo fazer hidroterapia, agora eu consigo fazer natação". E eu paro de tomar tanta porcaria, e reduzo isso para um Dorflex e para uma Novalgina. Tiro esses remédios todos crônicos. Então, assim, e hoje nós temos uma epidemia, eu brinco assim, que nós deixamos de ser um animal andador para virar um animal sentador. Então o ser humano, eu fico 1 hora na academia todo dia. Não conheço muita gente que faz isso, mas vamos dizer um cara que faz todo dia 23 uma horas hora e sentado. 23 horas sentado. Como nós estamos aqui, né, E galera? e Daqui a pouco nós vamos sentado fazer ginásio. torto, né, sentado com o mardito do celular, do notebook, não sei o quê. Então, epidemia de jovem com dor cervical. Molecada de 12, 15, 16 anos com tudo travado, estressadinho. Qual é a doença da moda? Todo mundo tá cansado. Eu dou aula na faculdade, terceiro ano na faculdade da Santa Casa. 45 anos. O que que vocês têm? Tô cansado, professor. É o celular. E dor, e dor, e dor. Pego o aparelho, regulo, lógico, para não ter perigo de bater no pulmão. Lembra que eu falei do pulmão lá atrás? Que posso furar um pulmão? Tem um tratamento que tem que ser feito por quem sabe. O cara que fez treinamento, o cara que está experimentado, porque é forte, é uma batida. Então, a gente destrava toda a musculatura paravertebral e isso revolucionou o tratamento da lombalgia. Então, tem um amigo nosso, o Ricardo Kobayashi, que é um professor, é um cara formado no Hospital das Clínicas em São Paulo, ortopedista, de coluna, hoje é uma referência de dor. E ele fez uma tese de doutorado dentro do Hospital das Clínicas, mostrando melhor tratamento da dor nas costas usando onda de choque, comprovando isso com toda a parte clínica, científica. Tudo. Então, assim, hoje, para dor crônica lombar, dor crônica cervical,
ele é hoje a bola da vez. Então a gente consegue melhorar tendinite, a gente consegue melhorar dor nas costas e a gente consegue melhorar artrose. Esses são os grandes enfoques da ortopedia, eu vejo Ô, isso, doutor né. Paulo, tem alguma coisa que a gente pode falar de... Eu tenho notado os pacientes que eu acompanho na ressonância, muitos pacientes têm uma pequena protrusão, Uhum, mas muitos têm artrose facetária. uhum, A artrose facetária acho que é o X da questão, porque quando é, você está passando o aparelho por ali, você está... Porque é uma articulação, né? Ela tem exatamente, sinove ali. exatamente. Entendeu? Ela tem líquido, tem tudo. E É, você vê que a faceta tá, entendeu? Então é aquele clique que dá quando você vai abaixar para pegar o negócio, dá aquela facada que entra na tua isso, base da coluna, ou à direita ou à esquerda, né? E isso, você sente, e a gente tenta focar ali, mas a gente foca com uma baixa energia ali, porque a gente tem medo exatamente, por causa de isso, pegar o nervo ciático. Porque exato, existe ainda um estigma sobre a gente bater forte ali na perfeito. coluna, Não, você entendeu? Mas eu estou conseguindo aqui no consultório uns muito bons resultados, está né? Porque relaxa toda a musculatura você paravertebral. exatamente. Não, você está perfeito, assim, acho que hoje para a população não ortopédica, e especialmente os não médicos, a gente entender que dor nas costas, a gente tem músculo, e de novo, a gente fica sentado o dia inteiro em uma postura, barriga cresce, bumbum amolece e lombar amolece, está feita a tragédia. O O que core some. Por que que o pessoal vai para o pilates e cura? Pilates é maravilhoso. É, E o pilates trabalha o core. Core é do italiano centro, onde eu vou trabalhar abdômen, eu vou trabalhar glúteo e vou trabalhar lombar. A academia trabalha bração, pernão, mas não trabalha core. é. Então o pilates é sensacional para lombalgia. Mas se está com muita dor, não consegue. A gente passa o equipamento no músculo, na faceta. O que é faceta? O Silvio adora falar termos difíceis. Faceta é onde um ossinho da coluna pega no outro. Parece uma facezinha. Elas encostam ali e faz o movimento. Você sente até um. Tanto tem umas areias aqui. É isso mesmo, tá raspando. Eu não falei que eu trato artrose de joelho? Por que eu não vou tratar artrose de coluna? Com certeza. Mas aí eu vou te dar mais uma informação que essa é pós-graduação. Lá no curso que a gente dá de dor de pós-graduação. Há uma meia hora atrás eu falei que a onda de choque raspou a bacia e formou osso. Então nós fomos estudar como é que pode ser isso, né? Da onde que, como é que um som mecânico bate num tecido e transforma aquilo em osso. Então, vai no laboratório, pega uns pedacinhos de cartilagem, um pedacinho de osso, bate, bota no microscópio e você vê que a célula que produz osso, que é o osteoblasto, que é o nome dele, dá uma animada. Ela produz mais osso, mais Aumenta a matriz produção. óssea. E a gente faz esse estímulo e tal. Artrose, ose, desgaste. Arto, articulação. Então, a artrose é doença de velho. A gente vai ter um desgaste. O osso não vai ficando fraco? Não tem a base da artrose, hoje a gente estuda isso, você tem cartilagem e o osso embaixo da cartilagem. Hoje a gente estuda muito que a artrose é um problema da cartilagem, mas muito um problema desse osso embaixo da cartilagem, chama de osso subcondral. Esse osso está fraco. Eu não estou falando que eu estimulo o osso, eu pego a onda de choque e bato no osso abaixo da cartilagem, melhora esse osso abaixo da cartilagem, nutre melhor a cartilagem, melhora a dor da artrose. Então essa é a pegada. É aí que nós estamos Isso fazendo já é uma pós, isso já é, revolução. isso é pós, E eu vou te isso é mostrar, um, esse já é um degrau bem alto. ou seja, eu vou tratar a causa do problema. Por que que a velhinha tem artrose? Porque o osso da velhinha e do velhinho ficou fraco. Aquela Porótico. porótico. Parou de nutrir a cartilagem se desfez. Eu jogo hialurônico dentro, ácido hialurônico, melhora a lubrificação, mas não refaz a cartilagem. Melhora. E a gente precisa ajudar essas Maravilhoso. pessoas, porque o idoso, o obeso, o inflamado, ele não pode ficar tomando remédio a vida inteira. E ele não consegue. Você faz isso, você melhora. Eu tenho dezenas de pacientes, você já tem seus pacientes, que vêm te agradecer. Esses dias foi um caso muito bonito. Ela é uma paciente minha, 45, 50, ativa, com dor no quadril. Curou. Você não pode ver minha mãe? Minha mãe está com 80 anos, ela não consegue mais sair de casa.
Ela não vai na festa da netinha, ela não vai mais no shopping, ela tá ficando triste, deprimida, tá tomando um monte de remédio. Uma artrose já a gente classifica por níveis, né, então vamos dizer num nível já severo, nível já grave. Traz ela aqui. Bateram um papo, fizemos, me xingou pra caramba na hora, porque dói, mas é 10 minutos, todo mundo tolera aquilo. Pá, 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 pá. Na segunda sessão ela já veio com menos dor, já andando mais rápido da sala de espera até o consultório. Doutor, melhorei demais, eu não estou tomando mais quase remédio. Em 3 sessões, ela já estava muito mais leve, voltou a fazer a ginástica. Aí ela trouxe a moça que trabalha como empregada doméstica dela, ela que é a diarista dela. Acima do peso, não tem tempo e nem dinheiro para fazer ginástica, uma artrose compartimento medial do joelho, aquela clássica, aquele joelhinho para dentro, e com dor. Eu falei, traz ela aqui, nós vamos dar um jeito, né? Eu faço muito tratamento social, em caso do paciente, que eu não Com cobro nada. certeza. A gente Vem faz cá, aqui problema também. nenhum. Fizemos lá, falei, moça, se é Coca-Cola. Ai, doutor, 1 litro por dia. Falei, acabou a Coca-Cola. Pizza, um pedaço e não 3 pedaços. Hambúrguer, uma vez por mês. Ela voltou depois de um mês, não de uma semana, depois de um mês. Andando. Falei, doutor, não tomo remédio faz mais de 15 dias. O que que o senhor fez no meu joelho? Então, a ação analgésica. Eu não curei a artrose dela, eu desinflamei o joelho dela. E a médio prazo, essa ação de cicatrização óssea subcondral explica a dor na faceta da coluna, explica a dor do joelho. Doutor, A onda de choque ela consegue melhorar a circulação dentro do osso. Por isso que ele consolida. Ele traz mais cálcio, ele traz. Então, eu tenho alguns casos como esse documentados mostrando os canais de Havers lá, ele essa aumenta. aquela edema ósseo. Edema ósseo é uma imagem que a gente vê na ressonância magnética. Você vê o osso tudo meio branquinho. Onde devia estar mais pretinho, ele está cheio de líquido, está tudo branco. Você bate a onda de choque, faz um mês depois uma nova ressonância, aquela Doutor dá Paulo, uma quantos enxugada. casos de fratura de estresse você já curou? Ah, vários, vários, Entendeu? vários. Galera, quem tiver fratura de estresse, que estiver pedalando aí, eu Canelite. tive até um caso que ele me ajudou e nós conseguimos cicatrizar. Ryan, jogador do Mogi, tá voltando à quadra, ficou aí patinando, a gente conseguiu fazer É. um tratamento de onda de choque, ele voltou para a quadra. Então é assim, não é quer dizer que todo mundo vai curar. Não quer dizer que vai ser bom para todo mundo. Todo tratamento tem suas limitações. Todo tratamento vai ter os pacientes que não vão responder. Entendeu? Então, mas o que era para o que virou, o consultório isso mudou. Mudou, mudou, Entendeu? mudou Então, totalmente. hoje o consultório a gente intervém no paciente, não manda fazer fisioterapia, tomar remédio. A gente senta o paciente na maca, faz tratamento e ele volta melhor. Então, assim, mas obviamente que a gente vai falar que é 100% para tudo. E hoje, finalizando, que nós estamos estourando o horário, depois a gente pode até fazer outro dia uma outra conversa, a gente vai ter onda de choque sendo usado para úlceras, feridas crônicas, onde também está faltando circulação de sangue. Você passa em cima da ferida, aquela Você ferida tem vai alguma fechando. experiência com Ilizaroff? E Então, a gente até tem uns casos, você vai alongar o osso, ou até para fraturas Não, não, mesmo. mas aqueles que quando você coloca o Ilizaroff realmente, porque já tá com É, pseudartrose, né, exato. normalmente que eu já feito, ou É, está infectado, é tal, não sei o isso. que lá. Existe algum trabalho que Tem, mostra tem, a tem. compressão, a distensão do Ilizaroff associado Sim. à terapia de onda de choque? Acelerou? Você estimula lá o regenerado ósseo e tem mostrado o resultado, sim. Olha É aí, que a ó, mais uma pseudoartrose, indicação aí. o que que é O doutor psi Francisco Violante da CD deve estar é escutando a meu nossa é conversa. meu amigão, temos Então, o casos doutor Francisco deve aqui, doutor Paulo está aqui para te ajudar também nessas pseudartroses aí que te é. tiram os poucos cabelos que ele tem, né, Não, Francisco? Chicão é um brother, um cara muito É, o pessoal adora o extraordinário, Francisco. médico Já extraordinário, resolveu vários problemas aqui do consultório extraordinário. também. São cara de primeira linha, Não, e entendeu? só ele para enfrentar aquelas coisas, ele e o Farceta, que são 2 irmãos. Mas a gente trabalhou na CD muitos anos também, né, Com certeza, né? então a gente pegava esses casos mais complicados e em crianças criança pequena não pode fazer, porque tem a capacidade de crescimento, então evita-se fazer em criança pequena, em grávidas, sempre tudo é meio limitado em grávida. A gente não pode fazer em pessoas que têm distúrbio de coagulação, porque pode formar hematoma. A gente não pode fazer isso em quem está com câncer em atividade, que você pode piorar. Então, algumas pessoas a gente não pode fazer, especialmente quem toma anticoagulante, tem problema de sangramento mesmo, grávidas, crianças e quem está com câncer. Mas na parte óssea, acho que finalizando, aí é a minha paixão.
Aí é onde eu realmente fiquei enlouquecido, quando eu fui para a Alemanha em 99, e na minha frente, dentro do principal hospital de ortopedia da Europa, não só da Alemanha, da Europa, eles me botam 50 residentes de ortopedia, 2 máquinas de ressonância magnética dedicadas só para ortopedia em 1999. Caramba, meu Deus do céu. Heidelberg, uma cidade maravilhosa, um hospital gigante, e na minha frente um rapaz tinha quebrado o braço, colocou uma placa, parafuso, o osso não estava colando, obviamente, de conduta, reoperar, abrir, colocar outra placa, tirar tutano do meio Enxerto da Lili, ilíaco. colocar lá com chance de lesão do nervo radial, chance de infecção de algo. Eles deitam o rapaz numa maca, conversando, sem anestesia nenhuma, encosta, liga o equipamento e estimula com as ondas. E depois a gente vai mostrar os casos e consolidando fraturas sem ter que fazer nova cirurgia. E não desmonta a placa. E não solta o parafuso. Graças a Deus, porque a vantagem é essa, de não desmontar a E placa. essa é a minha tese de doutorado, que eu fiz na Santa Casa de São Paulo com os meus pacientes, primeiro com 26, depois com 48 pacientes, e a gente evita novas cirurgias, e isso eu tô toda semana. Então a gente tem as fraturas que porventura operou e não está indo muito bem. Essa foi a discussão da gente ontem, ficamos 2 horas discutindo só por que que a onda de choque estimula o calo ósseo. E como é que faz, como é que não faz, que hora não faz, usa focal, usa radial. E é um tratamento hoje internacional, mundial. E na Santa Casa a gente faz alguns casos desses, eu faço no consultório, e você evita uma nova cirurgia. Então a parte óssea aí é um capítulo à parte, porque aí já você consegue evitar uma nova cirurgia. Quanto custa isso? Então, assim, eu acho que a mensagem que fica, e o Silvinho, a gente tem a mesmo coração, né? A gente tem a mesma formação, a gente é médico, a gente precisa ter a nossa profissão, a gente tem nossas... Mas a gente não é aquela medicina... Tá muito feia, né? Uma medicina muito comercial, uma medicina muito de ganhar dinheiro. A gente hoje tem um equipamento que é comprovado que ele funciona, ele é seguro, ele muda a vida das pessoas. Então, quem tem dor crônica, pode procurar ou a Sociedade Brasileira de Onda de Choque, ou o Silvinho, ou o Paulo, e a gente vai fazer o maior prazer do mundo em tentar melhorar todas essas dores, essa parte de contraturas, e isso vai ajudar demais na qualidade de vida das pessoas, que a nossa função é essa, né, Silvinho? É Com certeza. reabilitar as pessoas, é permitir que eles voltem a ter prazer, ter menos dor, tomar menos remédio. E isso mudou a minha prática médica. Fazem 28 anos que eu sou uma outra pessoa, que eu já trato as pessoas com o maior prazer. É um consultório em que as pessoas trazem um amigo e tal. De novo, não é para todo mundo, de novo, não vai dar certo para todo mundo. É um tratamento que já tem alguns serviços no SUS, então na própria Santa Casa, no Hospital das Clínicas, na Escola Paulista. Não é tão fácil conseguir, mas já tem na Federal do Rio de Janeiro, tem na Federal de Barbacena, em Minas Gerais. Então, assim, tem na Marinha, tem no Exército, tem diversos bombeiros, tem vários hospitais, serviços que já têm isso até pelo SUS. Os planos de saúde ainda não cobrem, porque é um tratamento que não faz parte da tabela dos planos, do rol da ANS. Então é um tratamento privado, mas que hoje já está com um custo muito mais acessível. Então, para quem está com dor crônica, tendinite, bursite, já passou em um monte de médico, já passou em um monte de fisioterapeuta, é um tratamento que eu acho que vale a pena ser pelo menos avaliado. E esses resultados vão ser muito interessantes, eu acho que vai te ajudar demais. Mas olha, eu vou falar uma coisa, o Paulo ele está sendo muito modesto no que ele está falando, tá bom? Porque o cara realmente ele é uma potência no que ele faz, né, e a humildade dele não representa o que esse cara já proporcionou para a ciência brasileira e mundial. Realmente eu posso provar que realmente eu estou com 69 anos de idade e estou praticamente renascendo a minha carreira, não nenhuma previsão de parar de trabalhar, principalmente com esses adventos da terapia de onda de choque que realmente modificaram totalmente meu modo de pensar da coisa. Lá no passado se criticava tudo o que você falou realmente, mas o que o Paulo trouxe para a gente aqui é um pouquinho, mas muito pouco para vocês, meus pacientes, meus alunos, quem estiver atendendo aqui, ou os alunos do Dr. Paulo, que ele tem milhões de pacientes que eles vão vão assistir esse podcast, se Deus quiser, entendeu? Ele tem muita coisa para ensinar para vocês e, se Deus quiser, eu te espero muito em breve para as novidades, porque isso aqui foi só
como é que chama? Um petisco para os caras que querem aprender um pouquinho de terapia no de choque. Paulo, realmente, mas muito obrigado. Eu aprendi bastante hoje. Foi uma horinha aqui que passou, a gente nem sentiu. Eu tenho certeza que tem muito mais coisa para a gente compartilhar aqui nesse espaço que a gente criou aqui para todos vocês aproveitarem isso aqui, inclusive os colegas que estão assistindo, que estão no futuro quiserem sentar aqui e falar. E é isso mesmo. O objetivo dessa sala aqui é para a gente fazer a ciência crescer junto, todo mundo, e sem botar muita barreira de sociedade, não sei o que lá, dessas coisas, já para a gente bater um papo e compartilhar o conhecimento com o máximo de pessoas possíveis e beneficiar principalmente os pacientes do Dr. Paulo, os meus pacientes e os futuros pacientes nossos que estão perdendo a chance, às vezes, de conhecer a gente. Essa é uma abertura que está tendo para vocês, para de repente você estar com aquela dor chata na sua casa que não vai embora, que esse é o centro da nossa questão, é eliminar essa dor que você nunca conseguiu eliminar, com um tratamento maravilhoso e muito prático. Então, aqui uma pequena lembrança da nossa equipe, Mariana Carlinhos, a nossa equipe da Pro-Ortopedia, do Pro-Ortocast. Muito obrigado pela presença de você. Eu que Aqui agradeço. uma pequena lembrancinha só para justificar a sua presença e muito obrigado por ter perdido tempo aqui com a gente. Muito pelo contrário, eu estou aqui para te elogiar muito a tua equipe, essa iniciativa. Eu acho que a gente tem que divulgar coisa boa, né? A gente tem que falar de coisa boa e tem muito para a gente conversar e parabéns, Silvinho. Muito obrigado, muito obrigado.